Gente, não está escrito o quanto nós somos seres difíceis de lidar, sabe? O quão realmente nós somos pecadores e falhos. E o quanto as redes sociais, elas são um ótimo caminho para alcançar pessoas. Só que o quanto a gente se permite ser influenciado pela opinião do outro, pelo que o outro acha, e muito porque a gente não consegue fortalecer aquilo que a gente acredita. E imaginem vocês que a minha família paterna, nós crescemos na católica. Hoje eu tenho um tio convertido, né, que é pastor. Eu cresci numa igreja que é muito similar com a católica, porém a gente é mais universalista e a gente acredita na reencarnação. Então sempre acreditei na espiritualidade e sim, nós somos uma igreja. Nós acreditamos em Jesus Cristo, nós estudamos o Evangelho e em algum momento no meu chamado Deus me colocou dentro da evangélica. Eu senti que eu deveria procurar uma evangélica, eu pedi direção, eu tive essa direção. E aí o que aconteceu? Depois do meu batismo, o nosso maior problema é querer usar a referência do outro ou aceitar o julgamento do outro para nós. Gente, nós somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém em nada, seja em aparência, seja em caráter, seja em sentimento. Não tem nada que faça uma pessoa nesse mundo ser completamente idêntica à outra. Não existem pessoas iguais, não existem. E o que está acabando com a mente das pessoas também, dentro da igreja e fora dela, é que as pessoas elas usam como referência aquilo que elas acreditam e que tem que ser uma regra. Tem uma lei aqui, então para você tem que ser uma regra fiel, o que você tem que viver ou acreditar também, sabe? O que eu quero dizer com isso? Que o tempo inteiro eu vejo evangélicos falando de católicos, católicos falando de evangélicos, e não é 100%, tá? Mas eu sempre vejo, sempre tem esse movimento de que o meu é certo, o meu é mais certo. E acontece que Jesus, ele vai acessar cada pessoa de uma maneira. Não tem uma maneira correta. E eu ouço muito assim, macaco que fica em cima do muro é alvo para levar pedrada e pode cair para qualquer lado. Vocês não têm noção da pressão que causa na vida de tanta gente e o que muita gente faz de maneira precipitada por uma frase humana para poder se posicionar para não ser ainda mais julgado. Vamos lá. Eu conheço a palavra 100% e posso falar que a minha verdade é absoluta? Não. A minha verdade, ela é absoluta para mim, com a experiência que eu estou tendo com Deus. Eu acredito naquele que está no céu. Eu sei o que eu passo. E quem sabe o que eu passo sou só eu e Deus. Por mais que eu tente expressar para outra pessoa, por mais que a pessoa mais estudada do mundo em comportamento pessoal e em comportamento humano, ela possa conhecer o outro, ela nunca, nunca, nunca vai saber exatamente aquilo que o outro sente no seu interior. O único que sempre vai saber o que se passa no seu interior ainda mais do que você é Deus. Então, é muito engraçado porque às vezes chega a ser engraçado, né? Porque para não falar que é trágico, porque as pessoas esperam o tempo inteiro que a gente se posicione. Gente, eu vou me posicionar para quem? Eu vou me posicionar para um outro ser humano? Eu vou me posicionar para uma outra pessoa? Porque assim, o meu posicionamento que eu entendo hoje, o meu posicionamento é com Deus. O meu posicionamento é aquilo que eu converso com Ele. O meu posicionamento é aquilo que Ele me direcionou. O meu posicionamento é como Ele fala comigo. E aí, entre distinguir
o que Deus falar comigo e o que eu tô dando brecha para Satanás entrar, esse é um ponto muito sutil e que muitas vezes, e eu digo às vezes, mas eu acredito que na maioria das vezes, nós precisamos sim de uma cobertura espiritual. Porque quando a gente recorre a uma outra pessoa que também é muito espiritual, essa pessoa ela vai nos ajudar, ela vai dar um suporte que às vezes a gente, como ser humano falho, dá brecha. Então o outro vem também para nos sustentar. E eu acho que a pressão maior está nisso, da pessoa não saber em quem ela vai pedir essa cobertura espiritual em relação ao julgamento. Porque assim, se eu sou católica, eu tenho que pedir para um padre. Mas de repente eu conheci um evangélico ali que eu adoro ele, eu me identifiquei com ele, mas eu não quero frequentar a religião dele. Então ele não pode me dar uma cobertura? Vai que Deus colocou ele no meu caminho. E aí as pessoas falam, mas se você é católico, o evangélico pensa diferente. E tem essa distinção por uma questão de crenças, de religião e de escolhas, né? Eu vou mais ali porque eu me identifico mais, eu vou aqui porque é aqui que eu me identifico, foi aqui que Cristo falou comigo. Tudo bem, eu entendo isso. Só que na minha cabeça não entra que uma pessoa ela pode ser espiritualmente evoluída na religião que ela escolher. Eu não acredito que se eu sou católica e Deus fez com que uma outra pessoa evangélica cruzasse o meu caminho, fosse para que eu ficasse entre a cruz e a espada e tivesse ali que tomar uma decisão em relação à religião. Porque é como se eu tivesse que escolher Jesus, sendo que só existe um Deus, gente, um. Mas se você é católico, por que então você não procura um padre que você se identifique? Porque é exatamente isso. Qual é a busca incessante que eu tenho que fazer por algo? Se Deus pode estar me mostrando outro algo. Se Deus pode estar me mostrando para eu olhar para uma outra perspectiva. E eu vejo que o que está consumindo as pessoas, e eu fico tão chateada com isso, de verdade. Eu acredito que Jesus também fica, sabe? Eu sinto no meu coração a tristeza dele. Gente, olha o que o Hamas está fazendo nessa guerra. Eu acho que é isso que Deus espera da gente. Que a gente olhe para terroristas e a gente lute, una forças, católicos, evangélicos, espíritas, unamos forças contra o Hamas, contra o tipo de terrorismo e não contra nós mesmos, sabe? Me dói ver as discussões que tem entre a religião. O evangélico falando que o católico está errado em adorar a imagem. O católico falando que o evangélico está errado por alguma maneira de se manifestar. Gente, eu conheço evangélicos espetaculares, com fé inabalável e que consegue ajudar pessoas num nível que vocês nem imaginam. E eu conheço católicos que conseguem ajudar pessoas no nível que vocês não imaginam. E eu conheço espíritas que têm uma fé e que conseguem fazer coisas tão grandiosas que vocês nem imaginam. E quando alguém me pergunta, tá, qual é a sua posição? Porque tem de ter uma posição. Eu fico, a minha posição é Jesus Cristo. Eu sei o quanto eu estava perdida na vida. E eu sei como Jesus me resgatou. Jesus me colocou de joelho em frente a uma quaresma. Ele me colocou de joelho em frente a uma quaresma. E nesse mesmo tempo ele falou, eu quero você dentro daquela igreja evangélica. Eu quero que você se batize. Eu quero que você faça tal coisa. E aí, depois ele pegou e falou assim, eu vou colocar pessoas no seu caminho. A minha melhor amiga é católica. O pastor que mais me chamou a atenção foi o pastor que fez um comentário 3 meses depois que eu falei, gente, completamente diferente daquilo que conversou comigo, sabe? Alguns posicionamentos dele eu só conheci depois. Mas lá no começo, quando Jesus precisava falar comigo,
o Espírito Santo usou ele. E ele conseguiu acessar dentro do meu interior aquilo que Jesus precisava destravar em mim. O outro posicionamento que ele tem agora me mostra muito o lado dele humano. E agora eu repudio ele? Não. Ele foi instrumento. E é o que eu peço para Deus, que eu seja o seu instrumento, aonde quer que eu esteja. Mas não me deixe entrar nessa guerra de religião, porque o Senhor não é religião. O Senhor é muito mais do que isso. E nós, como seus filhos e como seres humanos que somos pecadores, não somos melhores do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, eu acredito que tem muita gente, né? Gente, nós vivemos numa sociedade e nós crescemos fazendo tanta cagada, fazendo tanta escolha errada, por conta de pressão mesmo, por conta de uma falta de preparação. Então, tá muito instalado dentro do nosso interior aquilo que o mundo espera que a gente faça. Quando a gente ouve algo numa pressão desse nível, a gente não está tentando agradar a Deus, não. São seres humanos forçando a gente a agradar a Deus. Mas enquanto você não tiver o seu encontro com Deus e Ele falar, eu quero que você tenha um posicionamento, você vai fazer o que eu espero de você. Nós não vamos conseguir ficar totalmente tranquilos enquanto a gente deixar que as outras pessoas que são tão pecadoras quanto nós, elas fiquem falando o que a gente deva fazer. Então, só para deixar bem reforçado aqui, como eu disse em todas as mensagens, é o que eu acredito, porque é o que eu venho vivendo, porque é como Deus tem me acessado. E eu acredito que vai chegar um momento que Ele vai me mostrar uma direção do que Ele espera que eu faça, onde Ele quer que eu esteja realmente. Sim, todo e qualquer caminho de evolução, ele é um trajeto, né? Ele depende de tempo e Deus vai trabalhando na gente. E o tempo, ele é implacável. Ele mostra onde quer que a gente esteja. E uma coisa que eu ando percebendo é que a gente não pode resistir e nem bloquear o que Deus direciona que a gente faça. Mas vamos pensar nisso? A direção é dele e não do homem. Esses líderes espirituais, e é muito o que eu acredito para mim como propósito, que é o que eu também seja, o que Deus espera de mim, que eu também seja uma líder espiritual. Eu acredito muito nisso. Então, todos os dias hoje eu acordo e falo, né? Porque, na verdade, Ele espera isso de todos nós, né? Que sejamos a ferramenta dele. Mas eu acredito que Ele vai me levar uma liderança ainda, sabe? E eu peço que eu seja uma ferramenta e que da minha boca não saia nada daquilo que venha do meu interior, mas que somente de ti saia. E Deus, Ele vai mostrando na sutileza. E a gente tem que estar pronto para perceber todas as coisas. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu num culto que eu estava no domingo. É o lugar que Deus me colocou. De verdade, Ele me direcionou para lá. Goinha de Alphaville, Ele me direcionou para lá. E realmente, as coisas que aconteceram na minha vida desde que eu pisei naquele lugar foram sobrenaturais. Até um ponto. Em um ponto que eu comecei de questionamentos meus por algumas coisas que eu estava observando, uma pastora lá de dentro mesmo, e não foi para mim, em um culto, em determinado culto, ela parou e ela respondeu um questionamento que eu estava na semana inteira pensando. Ela estava falando sobre algo, ela parou, o Espírito Santo está falando comigo agora, que tem uma pessoa que ela está se perguntando sobre estar em cima do palco, sobre falar no microfone, quando é que vai chegar a hora dela. Mas o que Deus está falando é que, filha, não se preocupe com isso. Porque muitas vezes, estar em cima de um palco, a gente tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que sobe em cima do palco e se perde. E Deus está falando para você que a sua hora vai chegar. Talvez não seja agora, mas você tem que se preparar. Se prepara e leva para aquelas pessoas que você já tem acesso. E ali eu entendi que era a resposta que ele estava me falando. Então, como era para mim ter paciência para estar lá, também toma cuidado, porque tem muita gente que sobe lá e não se deixa ser um instrumento, mas usa isso como eu sou um instrumento de Deus.
mas que às vezes tem coisas que deixam o seu interior, o seu ego falar junto. E essas coisas acabam, infelizmente, ficando perceptíveis em alguns momentos, sabe? E eu falo isso porque eu acredito que a conexão que eu estou tendo com Deus, ela é tão incrível que Deus vem me revelando coisas na sutileza, que as pessoas elas não percebem você olhando de uma maneira geral. Então você tem que estar muito conectado com Deus para que Ele te direcione para aquilo que Ele tem para você. E que você tenha as percepções que Ele espera que você tenha. E eu entendi para mim que Ele vem me mostrando muito na sutileza, o que nem sempre é percebido por uma quantia grande de pessoas. E Ele vem me revelando. Para mim, isso está tendo uma importância tão gigantesca que eu ando entendendo que é a minha relação com Ele. E por mais que eu tente explicar para você, você não vai entender enquanto você não estabelecer a sua relação com Ele e não com outro ser humano. Mas, Ariane, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo entender os sinais dele, eu não consigo ter essa percepção. Muitas vezes eu não consigo nem ter percepção no grosso, né, modo de falar, nem no todo. Piorou na sutileza. Exatamente. Essa sua declaração, ela já diz sobre você. Ela já diz sobre a sua relação com Deus. E você não vai encontrar essa sua relação com Deus num ser humano. Deus, ele vai usar o ser humano como uma maneira para te alcançar. Mas ele também vai te direcionar para onde ele espera que você vá para ter um encontro verdadeiro direto com ele. Então, você sabe o que ele está esperando de você? É obediência. A hora que você for obediente, todas, me escuta o que eu estou falando. A hora que você obedecer a Deus, você vai ter um encontro tão sobrenatural com Ele que você vai começar a entender de fato o que é a fé. Não vai ser o que o pastor vai te falar, não vai ser o que você vai escutar nas redes sociais, não vai ser o que o padre vai te falar, não vai ser o que o papa vai te falar. Vai ser o que o pai vai te falar. Só que você só vai conseguir se conectar com ele quando você se permitir. E quando você obedecer todo o direcionamento. Ele vai usar o pastor para te mostrar o caminho. Ele vai te usar uma pessoa no dia a dia para te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar uma pessoa improvável para te falar qual é o caminho. Mas a obediência de chegar nele vai estar em você. Qual é o seu nível de bloqueio para alcançar Deus de verdade? E o que eu ando entendendo? O meu maior direcionamento de Deus é lá dentro do meu quarto. A hora que eu mais falo com Deus e que Ele fala comigo é quando tá só eu e Ele. É quando eu silencio. É quando eu peço que Ele me proteja de pensamentos que sejam negativos, de pensamentos que não venham dEle. É a minha conexão com Ele. É quando eu admito que eu sou fraca. É quando eu admito que eu sei que eu tô dando brecha para Satanás, que eu preciso que ele feche, porque ele é mais poderoso que tudo e que ele sabe o quanto eu sou pecador e meu coração tá quebrantado e que eu preciso dele. E que eu admiti, eu dou a chance dele agir naquilo que eu sinto que tá me atrapalhando e que eu sei que tá me atrapalhando, mas eu preciso admitir. Porque se a gente tem medo de admitir que nós somos falhos, que nós estamos dando brecha, nós já estamos na brecha. Porque medo não vem de Deus. Confiança vem de Deus. Medo vem de Satanás. Confiança vem de Deus. E todas as vezes que eu falo, eu já penso, Deus me protege. Deus, o Senhor sabe que lá no fundo eu tenho um medinho. O Senhor sabe que eu preciso que trabalhe isso em mim. Trabalha então. Vem agora, me dá a força, me dá a sua certeza. E você vai saber como você vai fazer o pedido a Deus. E Ele vai conversar com você. E pede para Ele mudar as palavras da sua boca, para Ele tirar, para Ele te dar sabedoria, para você falar e fazer os pedidos como tem que ser, como Ele espera. Então, eu vou falar para vocês, eu também tô na brecha.
Vocês acham que eu não tenho eu não sei se eu diria que é medo, mas no fim pode ser, porque na verdade os sentimentos eles são mais centralizados e depois tem suas ramificações, né? E isso tá em estudos. Mas eu tenho sim, eu quero viver o que Deus tem pra mim. Eu quero me posicionar e falar da minha experiência e dar testemunhos, porque eu acredito que tem muita gente que também está numa situação como eu, e que nós, como seres humanos, aquela parte que é falha, aquela parte que a gente precisa do outro, e querendo ou não, aquela parte que a gente precisa da validação, e não é que a gente precisa, porque a gente só precisa da validação de Deus, mas a nossa parte carnal precisa, e a gente precisa admitir isso. Então, talvez o meu testemunho ele pode ajudar outras pessoas a se fortalecerem também. De me posicionar, e eu sei que vai vir chumbo para todo lado. E Deus ele já tem me preparado. Ele tem me mostrado muitas mensagens. Não importa o ataque, não importa de onde venha, não importa qual a força que vai vir, você tem que estar firme em Deus, porque é isso que Ele espera de você. E aí eu fico, Deus, me dá sabedoria então para eu ser obediente e fazer isso. Por quê? Ele me levou para evangélica, ele fez coisas da minha vida que, enquanto eu estava ali na evangélica, eu nunca tinha vivido na vida. Só que ele me mostrou que tem pessoas no meu meio que eu só professar a minha parte que eu tô aprendendo na evangélica, eu não vou conseguir acessar essas pessoas por conta de bloqueio delas. E o evangélico fala assim, né? Não só o evangélico, mas assim, quem pode mudar é só o Espírito Santo. Sim, eu entendo isso. O meu avô, né, ele sempre foi muito devoto de São Miguel. E eu acredito que a gente está sempre protegido por ele. E agora que eu fui para evangélicos, os evangélicos não acreditam. E isso é uma crença deles. E eu vou deixar de acreditar porque eles não acreditam. E às vezes eu ficava pensando, nossa, se eu acredito e eu tô indo na evangélica, é um desrespeito com a instituição. Então eu tô preocupada com a instituição, eu não tô preocupada com Deus. Porque eu sei que São Miguel, ele não é o meu Deus, não. Ele é um protetor, que eu peço proteção também. Então, é a mesma história de eu acreditar em Deus e buscar uma cobertura espiritual de um ser humano. Por que eu não posso pedir a cobertura espiritual de um santo? Vocês entendem como soa contraditório? E aí, então, o evangélico pode falar, então, mas se você acredita no santo, continue indo na católica. Mas, meu querido irmão do meu coração, quem me colocou na evangélica foi Deus. Quem me mostrou o direcionamento é Deus. E eu acredito que Ele tem usado muito você para falar comigo. Ele tem usado muitos pastores, Ele tem usado muito louvor. E Ele me colocou lá dentro. E aí eu vou ser desobediente a uma ordem de Deus, porque o ser humano não aceita o que Deus me direcionou, ou é aquilo que eu me sinto bem no coração da minha relação com Deus? Vocês entendem qual é o ponto-chave? E aí eu cheguei a uma conclusão bem legal que eu quero compartilhar aqui com vocês. De toda dessa parte que é contrária, sabe? Essa contrariedade, né? Nós, se a gente fala que a gente acredita num santo, se entende como idolatria. E não é uma idolatria. Mas a gente acredita que tem pessoas que elas foram, né, tão iluminadas e que abriram mão de uma vida carnal para viver uma vida espiritual na Terra, que tiveram muitos ensinamentos a passar. Então, por isso a gente acredita, porque todas aquelas experiências e revelações de Deus, elas vieram da fé que a pessoa tinha com Deus. Então, a gente acredita em coisas e talvez mantenha alguns ensinamentos para que a gente também possa encontrar um caminho de santidade e de proximidade daquilo que Deus espera de nós aqui na Terra. Mas, perante aquela religião, isso está errado. Só que não está errado a gente ir para uma faculdade, estudar sobre algo, ver alguns best-sellers ali e muitas coisas agora eu vou falar de ajuda de desenvolvimento pessoal,
Não tá errado você pegar ali um método que uma pessoa desenvolveu e levar para sua vida e ver o resultado legal disso. Não. Aí esse todo mundo pode. O católico, o evangélico, o protestante, o ateu. Você pode seguir um direcionamento carnal, um direcionamento de uma pessoa. Agora, quando o assunto é religião, você não pode. Quando o assunto é religião, você tem que se posicionar. Se você não se posicionar, você não pode. Você não pode seguir a santidade do outro se não for da sua religião. E é isso que tem pegado para mim. O quão contraditório é a gente... Deus deu a profissão. Deus deu o estudo. É o que Ele espera que a gente faça. Mas eu tô cansada de ouvir religiosos de todos os tipos falando que a Bíblia é manual de vida. Então, se a gente tem um manual de vida, quem é? Qual é o ser humano que determina que a interpretação dele é a maneira correta de seguir esse manual? Então, por isso que eu falo, a experiência com Deus ela é muito pessoal. E assim como você vai pegar um best-seller ali que vai te falar a melhor maneira de seguir alguma coisa, vai ser na Bíblia. O que você entendeu que Deus falar com você vai ser a melhor maneira de você seguir uma coisa. Porque não tem certo e não tem errado. E tem brigas dentro da própria religião. Levando para as religiões específicas, tem católico querendo ser um mais católico do que o outro, tem evangélico querendo ser mais evangélico que o outro, tem espírita querendo ser mais espírita que o outro, e às vezes tem ateu que é mais espiritual do que as pessoas que estão dentro da religião. Tem pessoas que se convertem e aí querem seguir a palavra 100% do que ela acha correto e quer impor ao outro a sua verdade. Mas, gente, só para concluir, nós não vamos encontrar verdade no ser humano, tá? A gente junto consegue encontrar caminhos para se fortalecer, para conversar, trocar experiências. Mas a real intimidade com Deus é com Deus. É no seu quarto trancado, é aquilo que Ele vai fazer com você. E aquilo que Ele direcionar, não deixa que nenhum ser humano atrapalhe aquilo que Deus tem para você e tem na sua vida. E muitas vezes a gente se deixa levar por conta da nossa rotina, por conta do nosso cotidiano, por conta do nosso meio. E é exatamente aí que Deus vai trabalhar em você. Ele vai trabalhar em você para que você faça diferente no seu meio, para que você leve a palavra dele, para que você mostre para a pessoa a importância de você se conectar com ele real, que não é sobre o seu irmão, não é sobre o que ele acha, não é sobre o que ele acredita, é sobre o que Deus tem para você. E você só vai conseguir acessar isso na sua relação com Deus. Então, eu peço que Deus trabalhe em mim para que eu não deixe dúvidas na sua cabeça, para que você não tenha dúvidas do que eu acho, do que eu penso. Não. É sobre o que você vai encontrar com Ele no seu secreto. Então, o que Ele me diz é, vai buscar Ele no seu secreto, que Ele vai te dar o direcionamento. E quando Ele der, faz. Seja obediente à voz de Deus. E Ele também tá trabalhando em mim. Ele tá, porque o nosso meio, a gente não consegue estar o tempo inteiro orando, não. E às vezes a gente fica mais tempo no nosso meio, no nosso cotidiano, do que estudando. Mas aquele pouco tempo que a gente dedica para estudar, pouco pode ser 10 minutos, 1 hora, 3 horas, mas ainda assim o tempo que a gente trabalha são 8 horas, né? Então é uma grande parte do tempo. Então a gente está sendo influenciado o tempo inteiro. Então a gente se deixar corromper é muito forte comigo mesma. Às vezes eu ouço coisas que eu falo, Deus, eu sei que não é do Senhor, mas isso tá me angustiando, isso tá me atingindo, isso me atingiu, isso me aflige, me ajuda. E aí é quando eu me conecto ali com Ele nos meus 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, é que Ele fala comigo, Ele vai me fortalecendo e quanto mais eu busco, Ele vai me trazendo resposta e aí isso me ajuda com que aquilo que eu deixei me atingir naquele momento não me deixe cair. Então o que eu vou falar pra você é, vai chegar dias que a gente vai ficar 1, 2, 3 dias ruim e por mais que a gente tente buscar Ele, a gente às vezes não vai conseguir, você não vai estar com o ouvido aberto. E é aí que você tem que entender o que Ele vai esperar de você para você se reconectar com Ele e não se perder. Porque para se perder é muito fácil. E é aí que entram os propósitos. Ele vai querer que você faça algum propósito, porque você precisa sacrificar a sua carne, seja em jejum, seja em oração, alguma penitência, algo que vai te trazer algum desconforto carnal
para que você possa se reconectar de novo ao espiritual. Só que a maneira com que ele vai fazer isso com você, ele vai te direcionar. Então, essa é a importância de você buscar todos os dias e se conectar. Gente, quebrando seu coração, humilha, ajoelha, mas se humilha para quem merece ser humilhado. Quantas vezes a gente se humilha no mundo para pessoas e não se humilha para aquele que merece, que é Deus? Hoje, eu acredito que isso vai mudando ao longo do tempo e depois eu vou vir com outros vídeos aqui falando sobre esse assunto com outro posicionamento, porque a vida é assim. Mas agora, no atual momento, no resgate que eu tive, o que eu entendo, que o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. E o que eu entender que é dele, não tem ser humano que vai virar para mim e vai falar que eu tô errada, que eu vou aceitar. Não. Isso vai me doer, a minha carne vai doer, o meu ego vai falar, mas não. O que Deus está falando comigo e o direcionamento que Ele está me dando, eu sei que Ele vai dar a força para que eu continue e que o meu espiritual vá fortalecendo, para que a minha carne ela influencie cada vez menos e o meu espiritual esteja mais fortalecido. Então, não vai ser o que um ser humano vai falar para mim que vai determinar o que eu vou fazer. Não, é o que Deus falar que vai determinar que eu vou fazer. Eu vou dar um breve detalhe do que aconteceu. Eu vou na evangélica, eu consegui levar uma pessoa para evangélica e aquele culto, da hora que o pastor abriu a boca, a hora que ele fechou, foi para a pessoa. Só que essa pessoa é católica e ela gosta da católica, ela se identifica mais na católica, ela tá bem na católica. Eu senti que eu deveria comprar um terço e eu comprei, eu só comprei o terço. E aí eu comecei a orar com esse terço. E aí, algo me falou, leva pro trabalho. E eu deixei no bolso, levei no trabalho. Quando chegou lá, fui conversar com essa pessoa. No meio da conversa, Deus falou assim, você lembra do terço que tá no seu bolso? Eu falei, lembro. Então, você comprou esse terço, você já orou sobre esse terço já tá consagrado. Agora você vai presentear essa pessoa, porque o que ela precisa era desse terço. É assim que eu precisava acessar ela. Porque não é sobre você, é sobre mim. E é sobre como eu vou acessar ela. Então, entregue esse terço para ela, fala que essa é a arma espiritual e é o escudo que ela precisa agora. E que essa é a armadura que ela vai usar. E eu vou cuidar dela a partir de agora. E eu tô acompanhando, né? E essa pessoa, ela tá tentando muito se conectar e não tá conseguindo. E na hora que eu entreguei o terço, você sabe quando você sente assim que, cara, Deus precisava disso para essa pessoa, porque algo nela ainda tem coisas carnais e que para ela algumas coisas de símbolos são importantes e que não é sobre o terço em si, mas é sobre ainda crenças que essa pessoa tem. E Deus vai trabalhar nela para que essas crenças sejam trabalhadas e colocadas no lugar. Mas ele precisa acessar ela de alguma maneira, que eu não sei qual é. E quem sabe é ele. E eu vou perguntar para você, sou eu que vou contestar? Sou eu que vou falar que tá errado? Você sabe qual foi o meu sentimento? Deus, agora tudo fez sentido. E eu te agradeço por ter me feito uma ferramenta daquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um. Como o Senhor vai fazer na vida dela, é o Senhor que vai fazer, não sou eu. E quem sou eu para contestar o que é certo e o que é errado? Uma crença que eu tenho, porque a palavra está escrito, temos religiões que têm interpretações diferentes. Então, cada um tem a sua verdade. Mas a verdade real que está ali e o que Deus espera, quem pode revelar a real interpretação é só Ele. E mais uma vez eu reforço aqui porque a gente tem que ser repetitivo. Ele vai mostrar um melhor caminho. Então o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E mais uma vez não vai ser humano que vai me repreender. E para concluir aqui, tem uma frasezinha humana que eu adoro, que fala assim, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você tá em paz? Gente do céu, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro,
eu não tô só com a cabeça em paz. A cada coisa que Deus me fala para fazer e eu obedeço, quando eu concluo, você sabe quando eu sei que eu tô certa? Porque eu sinto uma felicidade que transcende todo entendimento humano. E eu sinto uma felicidade tão plena, que o dia que vocês sentirem, vocês jamais vão deixar de novo ser influenciado por alguém de fora. Vai doer, vai pegar lá no seu ego, vai te incomodar? É claro que vai. Aí você tem que pedir direcionamento para Deus. Por que tá me incomodando e o que o Senhor espera de mim que eu vou fazer? É isso, gente. Eu vou concluir. Beijo, obrigado. Gente, é incrível como não para, né? Deus, ele fica conversando com a gente o tempo todo e quanto mais a gente busca, mais resposta vem. A hora que eu terminei de gravar esse vídeo aí, de editar e tudo que eu ia publicar, eu olhei no relógio, eram 4h04. E aí eu tenho o hábito de procurar horas iguais, né? Bíblia. Então eu fui pro Google e procurei 4h04 Bíblia. E apareceu pra mim Provérbios 4. E eu nunca tinha visto 4h04 da manhã, né? E olha, eu terminei de gravar o vídeo, olha a mensagem que apareceu pra mim. Ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. O que eu fui fazer? É claro, né? Eu fui olhar o que está escrito na palavra. E eu fui olhar o que está escrito nos mandamentos. E pega isso daqui comigo. Aí, ó, o que está escrito aqui? Êxodo 20, no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Gente, eu pensei, tá, então talvez a imagem realmente seja algo que não deva ter, né? Na mesma hora, eu já tive o sentido de assim, imagem era o que Deus se referia, o que Jesus se referia lá na época, porque na época não tinha papel, não tinham objetos como tem hoje em dia. Então, vocês lembram que eu falei sobre a sutileza? Na hora que eu pensei, Deus já falou assim, hoje em dia são livros, são celulares, são influenciadores, são outras maneiras que não só imagem esculpida. Qual é a imagem que é esculpida hoje? A gente tem que ver a adaptação do tempo, né? Porque se a gente levar o que está escrito ao pé da letra, isso daqui foi escrito há 2000 anos atrás. E eu converso muito com as pessoas, né, sobre possessão, por exemplo. Hoje não é tão comum você ver possessão como era antigamente. Existem casos sim, mas gente, olha a quantia de gente, olha o tamanho da população. E vocês querem ver uma possessão maior do que é o celular na nossa mão? E é de todo mundo, E seja para qualquer coisa, inclusive para o bem. Porque se a gente tem o bem em excesso, não passa para frente, não faz nada com o bem parado também faz mal. Então, assim, é adaptação, né? Porque se não tinha nem papel na época, quem dirá o celular? E olha quanta coisa o celular destrói. Então, entende que a gente tem que adequar o que a gente está vivendo? E você lembra que eu falei que as coisas estão na sutileza? E como eu falei agorinha que Deus manda sinais, hoje, através de uma amiga, ela falou assim, Ari, as pessoas, elas não percebem que a palavra ela é um direcionamento, mas a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. E quanta coisa mudou de lá para cá? E realmente, aqui ele está falando da imagem esculpida, porque é o que se tinha muito na época. Mas na época nem se tinha papel, gente, não tinha nem papel, as escrituras eram feitas em pedras ou em madeira. O papel surgiu com o tempo. Quem dirá eles imaginariam que teria o celular? E aí eu digo para você, você quer uma representação maior de imagem real de perdição do que as imagens todas que vêm através do celular e da tecnologia? Então, qual é a hora que a gente vai perceber que a gente tem que se adequar às nossas realidades? A palavra ela é um direcionamento para que hoje nós tenhamos a percepção de como está o nosso cenário atual e de como nós estamos sendo influenciados. Ou você acha que Satanás ele não vai pegar aquela maneira que o mundo tem de nos acessar hoje e ali na sutileza, sem que você perceba,
ele vai te influenciar. E aí muita gente vai ficar só apegado em criticar o outro, a outra religião, a crença do outro, a interpretação do outro, e não tá nem percebendo o que tá acontecendo com você, com essa imagenzinha aí, ó, que vem, todas elas, através desse aparelhinho aqui, ó, que tá nas nossas mãos. Então, gente, vamos ficar atentos. Então, na verdade, nua e crua, vou confessar pra vocês que esses assuntos que são mais polêmicos, a minha parte carnal, ela me dá um bloqueio. E eu nunca quero entrar em nada que seja polêmico, só que é inevitável. Toda vez que eu vou falar algo que eu quero me posicionar, ou eu tô em algum projeto, eu chego nesse momento. Só que eu evito todas as vezes. E aí eu já entendi que é inevitável que eu sempre chego. E aí, quando Deus coloca aqui, né, no Provérbios 4:4, bem no final, que ele fala assim, obedeça os meus mandamentos e então você terá vida. Aí eu falei, já entendi, tem que obedecer, então deixa eu ver o que tá falando no mandamento. Aí no versículo 2 diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Automaticamente, ele me leva por uma passagem que ele conversa muito comigo, que tá em Jeremias 11, que é mais uma confirmação, que diz assim... Obedeçam-me e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No versículo 6 tem uma parte que ele fala assim, ó, proclamem todas essas palavras, ouçam os termos dessa aliança e cumpram-nas. E depois, na 7ª, ele reforça, obedeçam-me. Gente, tudo casa. Porque eu pensei, Deus, será que eu devo postar? É tão polêmico. Aí eu terminei o vídeo em Provérbios, que já me jogou para os mandamentos que tá em Êxodo, que já lembrei de Jeremias, e todos eles falam a respeito da obediência, e todos eles são a confirmação na palavra. 3 passagens diferentes e todas de confirmação. Então eu preciso compartilhar.